convidada desse canal, para você que precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino. Esse aqui é o seu canal. Eu sou Geissa Costa Spack, psicóloga clínica, e a minha missão é ajudar você que está aí assistindo a se tornar a sua melhor versão. Vamos comigo que no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas ações que podem ser tomadas para que uma relação se desenvolva da melhor forma possível e possa ser uma relação leve, uma relação saudável. Então, roda essa vinheta! Estou aqui, voltei, nada a ver. Eu estou de volta e o vídeo de hoje é sobre a relação saudável. Foram 2 vídeos sobre o tema. No primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre as definições, o que define, o que faz com que um apego seja saudável e propicie desenvolvimento de amor, carinho e ao mesmo tempo seja equilibrado com liberdade, com autonomia. Se você não assistiu, volta lá, assiste o vídeo e depois volta pra cá, que nesse vídeo eu vou falar das ações, o que pode ser feito, o que pode ser empenhado dentro de uma relação para que ela se configure como uma relação saudável, certo? Então vamos lá, eu vou falar de algumas características, isso porque nós vimos já no vídeo anterior que para que uma relação seja saudável, para que ela tenha um apego que seja considerado funcional para essa relação, precisa ter um certo equilíbrio entre apego e autonomia, entre vínculo e independência, entre cuidado, carinho e afeto e liberdade individual. Então, hoje eu vou falar de que forma isso pode ser feito. É algumas ações que você pode já começar a empenhar, a empreender dentro aí do teu relacionamento para fazer com que a relação seja o mais saudável possível. O primeiro tópico, bastante importante, é exercer e encorajar a empatia. Ao contrário do que muita gente pensa, a empatia pode sim ser desenvolvida. A empatia nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender as suas motivações, os seus valores, os seus sentimentos, a sua visão de mundo e de certa forma conseguir compreender por que a pessoa age como age, mesmo que você não concorde com essa ação e não concorde com essa determinada forma de ver e de levar a vida. Ainda assim, a empatia, ela é vista como um sentimento, mas esse sentimento pode ser transformado em ações para que então ela seja praticada e desenvolvida. Quando você escuta de verdade o outro, quando você encoraja o outro a falar de si e acolhe aquilo que ele está dizendo, sem julgar, apenas respeitando, mesmo que você não concorde, você está gerando na relação uma sensação de valorização e de respeito. E isso é fundamental para aquelas características que eu tinha falado no vídeo 1, que são fundamentais para o bom desenrolar de um relacionamento, que é a autonomia, que é a individualidade, que é o respeito, a liberdade de cada um, a autenticidade de cada um. Então a empatia é fundamental dentro de um relacionamento, porque são seres completamente diferentes, tentando fazer aquilo ali dar certo, e algumas vezes a visão de mundo é completamente diferente, embora tenham pontos em comum. E aí quando você consegue se colocar no lugar do outro e pensar por que ele age como age, entender quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções, que forma que ele vê a vida, como ele enxerga o relacionamento, faz toda a diferença e faz com que também essa pessoa se sinta valorizada. Em contrapartida, a reciprocidade é fundamental. Então você precisa também encorajar que o outro exerça essa empatia para com você também. Um outro ponto bastante importante é saber ouvir e saber falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes a gente está dentro de um relacionamento e a gente quer exercer muito o nosso poder de fala. Mas a gente não dá espaço para que o outro diga também, para que o outro se posicione. E quando eu falo ouvir o outro, não é só com o aparelho auditivo, não. É com as suas emoções, é com os seus sentimentos.
É usar aquela empatia que eu falei no primeiro tópico para de fato estar inteiramente tentando compreender o outro, não só esperando a sua vez de falar. Você que está aí assistindo, quando você está numa discussão ali com o seu parceiro, com a sua parceira, vocês estão num conflito, numa conversa não muito agradável, você escuta mesmo ou você só espera a sua vez de falar? Isso é bastante importante porque a outra pessoa também tem o direito de se posicionar, de dizer o que ela não concorda, o que ela não gostou, e nesse momento tem que estar inteiramente na função de compreender, mesmo que você não concorde. Aí vai ter a tua vez de falar também. É claro que você também precisa exercer na sua vez esse poder de fala, tá? Um outro ponto bastante importante, eu considero esse um dos pontos fundamentais, é você saber reconhecer e defender os seus limites. Quando nós entramos no relacionamento, nós não nos tornamos propriedade desta outra pessoa, assim como ela não é uma propriedade nossa. Não somos objeto e não nos relacionamos com o objeto. Então nós precisamos manter as nossas características individuais, a nossa personalidade intacta nesse relacionamento. E para isso a gente precisa entender e respeitar os nossos limites, assim como impor para este outro que esses limites sejam respeitados. Algumas vezes a gente entra no relacionamento e as fronteiras ficam meio confusas. A gente não sabe até onde vai o nosso espaço, até onde vai o espaço do outro. Mas é fundamental a gente defender e dizer para o outro, marcar para o outro, ó, daqui em diante você está invadindo o meu espaço. Daqui em diante você está infringindo uma coisa que eu não admito. Você está se excedendo nesse ponto. E é fundamental que isso fique bem claro dentro do relacionamento. Uma outra coisa é ter tempo e espaço para você e dar tempo e espaço para o outro. A gente não pode entrar no relacionamento depositando toda a nossa felicidade, todas as nossas expectativas na mão de uma outra pessoa. Porque isso, além de ser impossível de ser satisfeito, vai ser extremamente pesado para o outro que recebe e frustrante para você que deposita. Então a gente precisa ser responsável pela nossa felicidade, a gente precisa gerir a nossa vida de maneira autêntica e autônoma e deixar que o outro participe dessas nossas decisões, participe e compartilhe da nossa felicidade, mas não que ele seja responsável por ela. Uma outra coisa bastante importante é esse espaço, né, esse tempo para você fazer coisas que você gosta e que o outro também possa ter tempo e espaço para fazer as coisas que ele gosta, que tem a ver com a personalidade, com a individualidade dele, e que aí então quando vocês se encontrarem vão estar plenamente satisfeitos e felizes e vão poder transbordar, não tentar complementar o outro, porque vocês já vão se sentir completos e felizes o suficientes com vocês mesmos. Isso é fundamental para o relacionamento não se tornar pesado, fadonho, fatigante. Então, essa preservação do espaço faz com que a relação seja saudável. Isso pode ser empreendido em ação mesmo, né? Para o tempo todo afirmar que você tem o direito de ter teu espaço e tempo e deixar que o outro tenha o dele também. Uma outra coisa é reconhecer o poder do silêncio. Nós falamos agora há pouco sobre saber ouvir e saber o teu momento e exercer o teu direito, o teu momento de fala. Mas reconhecer a importância do silêncio também é fundamental. Sabe aquelas discussões acaloradas? Aquele momento na relação que parece que vocês não vão chegar em acordo nenhum. Um começa já a falar um pouco mais alto. Pois é, nesses momentos vocês não vão conseguir resolver conflito nenhum. Vocês só vão aumentar os problemas, aumentar os conflitos. Porque vai chegar um momento em que um vai querer sempre falar mais alto que o outro. Eu acho que você que está aí me assistindo se identifica com isso. Quando a gente está falando alto e gritando, a gente não quer ouvir o que o outro tem para falar. A gente quer ganhar a discussão. E num relacionamento não se trata disso. Então, quando perceberem, e isso não vale só para você que está assistindo, mas para o teu parceiro, para a tua parceira também, que os ânimos estão alterados, cessa a conversa e voltem a conversar num outro momento. Mas não deixe passar. Por quê? Porque quando a gente deixa os ânimos se acalmarem e volta as coisas a ficarem tudo bem, elas não estão bem de verdade, porque aquilo tinha chateado ao ponto de vocês se exaltarem. Então essa situação vai se repetir em outros, talvez, eventos, em outros momentos, e com os ânimos ainda mais alterados.
Então, quando as coisas se acalmarem, precisa ser pontuado sim o que tinha desagradado naquele determinado momento, o que tinha ofendido e quais são as formas de fazer diferente da próxima vez. Então não deixem passar, mas também não tentem enfrentar uma tempestade com um barquinho minúsculo, que não vai resolver. Enfim, uma outra coisa bastante importante é saber dizer não e saber ouvir não. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em dizer, tem outras que têm uma dificuldade imensa em ouvir. Quando a gente entra no relacionamento, a gente não é, como eu já falei anteriormente, um objeto. Então nós temos o direito de não estar afim daquela programação naquele dia, de não estar disponível para ajudar naquele momento que a pessoa precisa. A gente pode não querer fazer aquela programação e ainda assim a pessoa tem que ouvir e respeitar. Da mesma forma em que quando você é escutar ou não, você tem que entender. Não ficar chateada, emburrada, achar que aquilo é pessoal, que a pessoa nunca está disponível para você. Não, ela tem o direito de naquele momento simplesmente não estar afim. Ou, de repente, ela pode muito bem não ter gostado de uma coisa que você pontuou e dizer para você que não está satisfeita com aquilo. Então, saber ouvir o não é tão importante quanto saber dizer. Gente, pra gente ir encerrando aí esse vídeo de hoje, uma relação saudável não é perfeita. É claro que em alguns momentos vai ter uma certa exaltação, né? Vai ter um certo desequilíbrio, vão ter conflitos sim, mas quando a gente emprega essas ações de maneira mais, ponderada possível, as coisas vão se tornando mais simples, mais fáceis de resolver. Então, um relacionamento saudável, pra gente encerrar esse tema, é uma relação que exista equilíbrio entre amor, carinho e afeto e liberdade e preservação do espaço, independência e autonomia, certo? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve, deixa nos seus comentários o que você pensou sobre isso. Me acompanha no Instagram, que lá eu publico conteúdos diários sobre empoderamento feminino e relacionamentos, certo? Vamos lá então, eu espero vocês nos próximos vídeos e comecem a empenhar essas ações. Tchau!